lá? Vamos lá, gente. E aí o seguinte. Então, as dúvidas sobre filhos de Deus, filhos de anjos, registros, né? A gente pode conversar depois. Vamos seguir adiante aqui. E aí, verso 5, né? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Então Deus vê que o coração do ser humano é inclinado para o pecado vai causar a destruição da raça humana e Deus se arrepende. O que significa Deus se arrepende? A expressão aqui, pelo que parece, ela ocorre outras vezes no Antigo Testamento. É uma expressão, antropopatia. É uma expressão que atribui a Deus sentimentos, não que Deus seja movido por sentimentos, mas para mostrar que Deus é um Deus empático, ou seja, para aproximar o homem de Deus. Imagina, é super difícil você saber quem Deus é, não é? Vocês estão estudando teologia própria já em sistemática, os atributos de Deus? Não é? Deus, ele é muito elevado, ele é infinito, ele é elevado. Como é que você aproxima o Deus do homem em termos de entendimento? Você usa a linguagem analógica, que faz analogia. Então, a atitude de Deus aqui, ela é transmitida por uma palavra que faz analogia com o sentimento humano. O ser humano, quando faz algo que dá errado, ele se arrepende e ele fica triste. Deus, analogicamente, ele se arrependeu, ele fez algo que deu errado e ele ficou triste. Ah, mas Deus erra? Não, não é isso. É só linguagem. Linguagem, mas professor, linguagem é tudo. Se não tiver linguagem, a gente não tem como entender as coisas. As palavras significam o que elas significam. Mas a expressão aqui parece indicar, quando você pega a teologia, a doutrina de Deus na Bíblia, essa expressão aqui, ela indica que Deus está explicando para o ser humano, por meio dessa linguagem, que ele decidiu passar por uma nova parte do projeto dele na história da redenção. E esse projeto envolvia eliminar aquela raça que agora estava contaminada, que estava totalmente inclinada para o mal, e estabelecer um novo caminho. Então Deus se entristece, né? Isso cortou-lhe o coração. Deus, ele não estava satisfeito com a atitude do homem, e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então Noé nasce, o pai dele acha que ele é o tal do Messias. Agora a gente vai descobrir se Noé é o Messias. Uma coisa é certa: Noé andava com Deus. E Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E aí vem a história de Noé. Por que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor? Porque Noé era, lá no verso 9, Noé era homem justo. Justiça significa Noé era um homem crente. E o fato dele ser crente fazia dele um homem justo, íntegro, diante da geração dele. Noé era crente. E como crente, estou falando no sentido, ele cria no Senhor, não crente como eu e você, porque nós somos crentes em Jesus Cristo. Mas ele era uma pessoa salva. Ele era uma pessoa justificada pelo Senhor. Ele era um homem que caminhava com Deus. E Deus então escolheu Noé para ser o homem que salvaria o mundo por meio da arca. E aí ele teve 3 filhos sem câncer de Jafé. Ele era justo, mas ele não sabia dar nome para os filhos. E aí a terra, e o verso 11 diz: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Já deu para perceber, Lameque foi só a ponta do iceberg, aquele cara que matou o maluco lá e se gabou para as 2 esposas dele. Então a terra estava totalmente corrompida. E Deus disse no verso 13, né? Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra.
Então, a razão da violência no cosmos, a razão da violência no mundo, era por conta do homem, não por conta dos animais, mas por conta dos homens. Não por conta da natureza, mas por conta dos homens. Deus então destruiria todo mundo, o mediador, né? Porque se o homem está mal, se o cabeça da raça ele peca, todo mundo sofre a consequência. Se você vive com seus pais, e seu pai é um apostador inveterado, alcoólatra, e acaba com o dinheiro da casa apostando e bebendo, você vai sofrer consequências. Você não vai ter o que comer, você não vai ter roupa para vestir, você não vai ter oportunidades na vida. Porque o seu pai é o cabeça da casa. A sua mãe vai sofrer, você vai sofrer, seus irmãos vão sofrer. Então, porque Adão foi pecador e os filhos de Adão foram pecadores, toda a natureza sofre. E aí ele chama o Noé e fala para o Noé o seguinte: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. E aí ele descreve a arca, então seria uma arca de 3 andares, um barco de 3 andares feito de cipreste, gigantesco. Como é que Noé sabia fazer um barco? Deus deu a planta do barco para ele e Noé simplesmente seguiu a planta. Ele levou 120 anos para construir a arca. Mais ou menos o tempo que eu levaria se eu fosse construir minha própria casa. Porque eu ia errar tanto, que eu ia precisar de tempo para consertar todos os erros que eu cometi. Problema sério. Então, mas enfim, o Noé foi lá e fez a arca. Lembra que, assim, quantos anos essas pessoas viviam? 900 anos. Então, gente, aprender um curso de aprender a ser marceneiro, quantos anos vai levar para ser marceneiro? Bom, não existe Senai, não existe Senac, não existe escola de marcenaria. Tentativa e erro. Acho que daqui a uns 15 anos eu aprendo. Por 15 anos você está... Se você entrar na escola, você vai levar 15, vamos lá, você entra na escola aos... Uma pessoa normal... Não, eu estou falando escola, não um pré, você fica lá gastando dinheiro dos seus pais com 6 anos, não é? Com 6 anos você está no primeiro ano. E você sai da escola com 18, com 17. Então quantos anos dá isso? 12 anos. Aí você vai para a faculdade, mais 4 no mínimo, se você vai fazer um curso de gente normal. 4 anos. Ou seja, 18 anos no final das contas para você. Gente, era mais ou menos assim: vou aprender a trabalhar com madeira, vou levar 18 anos. Para eles para você é a sua vida. Você já parou para pensar nisso? É a sua vida. Você entrou na escola quando você tinha 6 anos, quer dizer, pode ter entrado com 4 lá no pré, e você está sentado numa sala de aula até hoje. Que saco, hein? Gente, vai fazer outra coisa da vida. Chega. Eu estou na sala de aula até hoje, não posso falar nada. Eu finalmente cheguei à conclusão que eu não quero mais estudar, eu desisti de estudar. Desde que eu entrei na escola, no Jardim da Infância, com 4 anos, eu só fiquei sem estudar um semestre da minha vida. Até hoje eu estudo. Eu não quero mais, chega, acabou. Eu não sou Noé, eu não vou viver 900 anos. Eu vou passar os próximos 30 anos da minha vida sem entrar na sala de aula, a não ser para ensinar. E aí, a arca, Deus dá a descrição da arca, e ele explica para o Noé por que aquela arca é necessária, porque ele vai encher a terra de água, ele vai destruir toda a vida na terra. E o Noé então começa o projeto dele de construir a arca. E aí nós sabemos, pelo cálculo da idade dele e lá em 1 Pedro, que Noé levou 120 anos pregando justiça, chamando as pessoas ao arrependimento, e ninguém deu ouvidos ao Noé. Só os seus filhos, as suas noras e a sua esposa. E aí a casa cai. Então lá no capítulo 7, eu não passei aqui, né? Desculpa, gente. Noé, os animais. E aí Deus vai mandar o Noé entrar na arca. Então o Senhor, verso capítulo 7, então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Caramba, imagina. E você é o único justo dessa geração? Será que você é justo? Se você é injusto, você é como qualquer outro. Mas se você é justo,
Deus olha para você diferente. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Puro, impuro, cerimonialmente puro, cerimonialmente impuro. O animal cerimonialmente puro é aquele que pode ser oferecido em sacrifício. O impuro é aquele que não pode ser oferecido em sacrifício. Então Deus, ele privilegia todo tipo de animal. Só que os puros mais, né? Mas como é que Noé sabia o que era puro e impuro? Se você vai para Levítico, você descobre o que é animal puro e o que é animal impuro, cerimonialmente falando, tá, gente? Se você vai... mas Levítico foi escrito milhares, centenas de anos depois de Noé. Como é que Noé sabia? Mas o que está escrito em Levítico é algo que já se sabia na época de Noé, aparentemente. É só uma regulamentação. O que é uma lei? Uma lei é você regulamentar algo que já existe. Vamos lá. Quando o Código Penal Brasileiro foi escrito lá em 1943, foi escrito não, quando o Código Penal Brasileiro entrou em vigor em 1943, ele falava sobre homicídio, ele falava sobre estupro, ele falava sobre furto, sobre roubo. Foi ele que inventou essas categorias? Não, já existia, ele simplesmente regulamentou, ou seja, ele colocou no papel que aquilo ali era errado e que havia penas para aquilo. Né? Porque antes, vamos supor, alguém matou alguém. O que a gente faz com essa pessoa? Não sei. Não sei, porque o Código Penal Brasileiro, artigo 1 do Código Penal, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, se ninguém sabe que aquilo ali é um crime e por isso não há uma pena para aquele crime, se alguém te acusar de fazer algo errado, como é que eles vão te penalizar por aquilo? Vamos supor que você lá no começo da internet, uma pessoa compartilhou uma foto com outra pessoa. E aí a pessoa pegou aquela foto e usou para si e eles foram para o tribunal discutir. E aí o juiz olhou para aquele caso e falou assim: rapaz, eu não sei nem o que é esse tal de internet, eu não sei nem como que é esse negócio de transferir foto de uma pessoa para outra e pegar a foto acontece. O que eu faço com isso? Não tinha regulamentação ainda. Não tinha, hoje não, hoje a gente já sabe que é crime e tal, já existiu. Eu estou só usando um exemplo de maneira bem grosseira. Imagina a inteligência artificial. Se amanhã, vamos lá, você faz seus slides aí todos no... Acabou a bateria. Será que está captando o som? Imagina que você pega hoje, inteligência artificial, não sei se já tem legislação, mas enfim, você vai lá e está fazendo todo dia uma imagem nova no ChatGPT. Aí amanhã você publica um livro e todas as gravuras suas são feitas no ChatGPT. Aí a empresa dona do ChatGPT, como é o nome deles mesmo? A OpenAI fala assim: chegamos, conseguimos o que nós queríamos. Aí ela vai lá e processa você, porque você está usando imagens do ChatGPT num livro seu. Tem regulamentação para isso? Alguém sabe? Essa é a grande discussão agora. Peraí, a inteligência artificial, ela é gratuita, você pode usar gratuitamente, ela diz que é gratuito, você produz, mas só que no final das contas o direito intelectual é da inteligência artificial. Como é que você resolve isso? Eles vão ter que criar. Uma hora isso vai chegar num tribunal. E na hora que isso chegar num tribunal, aí o juiz vai ter que ter uma lei, para orientar ele, dizendo se aquilo ali é crime ou se não é crime e qual é a pena para aquilo ali. Porque o juiz pode virar e falar assim: por analogia, isso aqui é um crime de direito autoral, você feriu o direito autoral. Agora, a analogia me diz o tipo de crime que isso parece ser, mas eu não tenho uma pena para isso. O que eu faço? 2 cestas básicas, 10 horas de
de serviço comunitário ou 14 anos de prisão? Que riscava uma estátua de batom no Palácio do Planalto, é crime. Mas não para 14 anos de prisão, né? Mas pelo menos isso eles sabem. O negócio é que eles não cumprem a lei. Mas enfim, vamos parar por aqui. Já deu para entender, né? Não tenho a mínima ideia do que porque eu entrei nisso, mas tudo bem. Sacrifício, exatamente. Então, eles já sabiam dos sacrifícios. Agora, para o povo hebreu, para os descendentes de Abraão, aquilo foi regulamentado séculos depois, mas na época de Noé, por alguma razão, eles já sabiam que eram animais puros e os animais impuros. E se Noé não soubesse, não tinha problema. Quando ele visse 7 casais de um animal chegando e um de outro chegando, então esses aqui são puros, aquele é nem impuro. Entendi, Senhor, obrigado. Seria mais ou menos, quer que eu desenhe? Eu falaria para ele. Mas, Senhor, eu não entendi. Talvez não funcione com burros. Então... E aí, verso 5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E aí Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, aí vem as águas que vão cobrir a terra agora. Vamos lá, que animal não entrou na arca, mas ainda assim sobreviveu? Porque animais peixes. Os animais marinhos onde não havia mar. Os animais aquáticos. Eles não entraram na arca e sobreviveram. Sabe que a proporção de animais aquáticos para animais não aquáticos é uma coisa assim, uma covardia, né? Você tem infinitamente mais animais aquáticos do que não aquáticos. Eu não lembro da proporção, mas quando Adalto ainda era vivo, ele me ensinou isso. E eu li depois em algum lugar. Para quem gosta desse negócio essa área de criacionismo, eu acho super legal. Super legal. Minha esposa adora também. Vocês já ouviram falar do Marcos Ellerman? Tem um grupo no Brasil que é de ciência, lá do B2B, sei lá o nome. Muito legal, tem muito material bom nessa área aí. E se você entende inglês, lê, ouve, tem um site que eu sou apaixonado e eles têm uma página do YouTube também muito legal chamada Answers in Genesis. É muito bacana. É o maior grupo criacionista do mundo, eles têm altas produções lá. Então entra Noé na arca, os dinossauros entram na arca. Entra, professor, entra. A lagartixa está aí para provar isso. Mas a lagartixa é um dinossauro? O jacaré é um dinossauro, né? Os dinossauros. Tem um monte de dinossauros. Mas e os dinossauros grandões? Como é que o Tiranossauro Rex entrou na arca? Como é que. Talvez o ovo, né? Pode ter sido o ovo, né? Um detalhe interessante. Você já parou para pensar? Sabe quanto tempo eles ficam na arca? Quase um ano. Né? Como é que os animais se comportaram durante quase um ano? Então, mesmo que eles sejam filhos, mesmo que eles fossem filhotes, como é que eles se comportavam? Como é que a parada não sai do controle? Segundo o pessoal da área, é o seguinte, o nível da água, a arca era um troço gigantesco. O nível da água ia bem próximo lá em cima, né? Então, os animais ficavam nos porões. E eles ficavam nos porões num lugar escuro, num lugar frio, mais frio, uma temperatura constante, provavelmente no estado de hibernação. Então o jacaré ficava assim. Se bem que o jacaré não precisa entrar na arca. É só virar a barriguinha dele. Sei lá, pensa aí num bicho aí tá tentado que precisa ficar. O urso. É um urso. O leão. É o leão. Ou quer dizer, não existia, talvez não existisse o leão que a gente vê hoje, mas o felino lá que entrou. Exatamente. Já tinha mais de um tipo de felino, né? Então o ancestral do leão, o ancestral do tigre, o ancestral do macaco, o ancestral do avestruz, o ancestral do pinguim. Estava todo mundo lá dormindo.
O ancestral do Brachiosauro, sei lá, o José Vanessauro lá da vida. Qualquer um. Eu não sei o nome, não. O dragão de Komodo. O dragão de Komodo estava lá dormindo, o ancestral dele também. Ele é tão velho, né? Acho que o único animal que não mudou foi a tartaruga. Não, os caras que ficaram fora da arca, o tubarão, a baleia, o peixe-palhaço, ficou todo mundo de boa. Hã? Leviatã ficou de boa. Essa galera sempre tem hipopótamo entrou na arca. Hipopótamo nada, né? É verdade, não tem como nadar por quase humano. Enfim, e quem mais, além dos animais aquáticos e dos animais que estavam dentro da arca, quem mais não morreu? Os insetos não morreram. Os ovinhos deles devem ter ficado encostados na madeira, no madeiramento da arca lá fora. Os marimbondos não morreram. As abelhas não morreram, graças a Deus. Os cupins definitivamente não morreram. E o que mais eles... Agora, outra coisa, o que eles não usavam na arca, provavelmente? O que eles não usavam na arca, provavelmente? Não, fogo. Fogo. Não precisava, era só a mesma forragem que os animais comiam, Noé e a família comiam. Agora, sinceramente, vocês acham que uma pessoa que viveu 900 e tralalá de anos, um mundo que já tinha mais de 1.600 anos de história, os caras não aprenderam a fazer compota, picles? Os caras sabiam fazer tudo isso. Beterraba em conserva. Não sei se existe beterraba. Coitado, não é? Comida em conserva lá, o que eles fizeram? O que eles comiam? Frutas, verduras, legumes que eles fizeram em conserva. Colocaram lá nas estantes e ficou lá. O que os animais comiam? Forragem. Todo mundo era herbívoro. Super fácil. Não é? A parada mais fácil do mundo era alimentar aquela galera. Era só comer de capim. Inclusive os seres humanos. Noé, acabou o repolho. Acabou o alface, não tem problema, tem capim, é a mesma coisa. Felipe, você acha que esse ambiente de Noé construir a arca foi por isso que os animais também, os animais iam ter arca? Por exemplo, provavelmente. Deus foi trazendo. Assim, lembrando que eles talvez nem todo mundo morasse tão distante assim, porque era o Pangeia e o Éden estava logo ali. Eles moravam em algum lugar ali perto do Éden. Algumas espécies que estão mais deslocadas, porque o Robertinho já comentou com a gente, tipo, a teoria que depois do dilúvio teve a deriva continental. Por exemplo, o canguru só existe na Austrália, que é uma ilha só. Tipo, na Austrália só tem umas espécies que só existem lá porque é um continente isolado. Como é que depois da arca o canguru foi para lá? Não é soltando tom. Aí vem aquela história, os seres humanos quando eles se afastam em Babel, eles levam os rebanhos deles. Os animais se afastam. A pergunta é assim, como é que o canguru chegou na Austrália, como é que o dodô chegou na Nova Zelândia? Como é que o canguru chega na Austrália, o dodô chega na Nova Zelândia e o dragão de Komodo chega na Ilha de Páscoa? Eu acho que essa pergunta não é tão difícil de responder. Acho que a pergunta mais difícil de responder é como é que aquelas pestes daquele povo que mora nas ilhas do Pacífico chegam onde eles chegaram? O que leva uma pessoa a sair do continente e ir para o meio do mar? Aqui é uma ilha legal, vamos ficar aqui porque no futuro podem fazer um filme sobre a gente, Moana. Tipo, não... Felipe, eu estava aqui debatendo nessa questão com meu amigo Saulo, e a gente estava pensando assim, né? Não tinha polos antigamente, e a gente estava falando sobre os pinguins. Os pinguins foram para a Ártica, e a gente estava pensando assim, será que eles foram deslizando até chegar na Ártica? E aí eu queria saber, tipo assim, que será que era, por exemplo, o gelo junto da Terra? Loucura,
problema é você. A gente começa a especular, não, mas é interessante. Como é que eu não sei como o pinguim chegou lá, cara? Mas deve ter sido difícil, porque o pinguim não voa. O ancestral do pinguim não vai ser lá de uma maneira. Cara, 120 anos, não importa onde os evangelhos estivessem chegando lá. Vamos pensar assim, o pinguim chegou lá? Não sei, mas talvez o ancestral do pinguim, que deu origem não somente ao pinguim, como a todas as aves do grupo dos pinguins. O ancestral dos felinos, que deu origem a todos os outros tipos de felinos. Lembrando sempre que a microevolução, ela existe. E ela acontece por diversos fatores. Fatores genéticos, né, de variação genética, e fatores de sobrevivência do mais forte. Sei lá, o ancestral da girafa. Será que o ancestral da girafa que estava na arca já tinha um pescoção? Talvez não. E o ancestral, quem se fazia o trabalho de guindaste, então? Um brontossauro. A gente estava discutindo aqui e existe uma teoria, uma possibilidade, que aqui não é muito aceito, mas é do dilúvio local. Então, tipo, o dilúvio aconteceu numa certa região, porque daí explicaria, porque, sei lá, tem canguru não. Eu concordo com o dilúvio local. Porque, tipo assim, pra mim também faz sentido os animais virem do contexto de Noé. Não, tipo assim, Noé tá passando, aí passa uma aranha lá, aí depois passa um tigre, aí depois uma girafa. Eu concordo com o dilúvio local. O dilúvio aconteceu num local só, no Pangeia inteiro. Até Um continente só, né? Não, mas não. Galera. Não, é o seguinte, pessoal, a defesa do dilúvio local, linguisticamente, ela é difícil, porque o texto indica que foi cobrido toda a terra mesmo. A indicação do texto é que o mundo inteiro foi coberto. Quando eu falo o mundo inteiro, assim, gente, 80% do mundo não precisava ser coberto pelas águas do dilúvio. Porque 80% do mundo era mar, era água. Quem teve que ser coberto foi o Pangeia. Então o Pangeia foi coberto. Claro, se o Pangeia foi coberto, de certa forma, agora o volume de água do planeta aumentou, não, o local onde a água empoçava foi mudando, foi se deslocando daqui para lá. Então, linguisticamente, o dilúvio ele foi universal, aqui no texto de Gênesis. A pessoa fala assim, não, ele foi local, é mais uma hipótese que não tem comprovação no texto. É uma hipótese que a pessoa levanta para tentar explicar a questão do dilúvio de uma maneira, da maneira dela, a partir dos elementos que ela tem. Então a ideia, essa é a diferença de uma interpretação literária gramatical para uma interpretação não literária gramatical. A interpretação literária gramatical ela diz o seguinte: você interpreta o texto a partir do que ele está dizendo, obedecendo as regras de interpretação literárias. Se isso aqui é uma narrativa, se isso aqui é um poema, se isso aqui é um texto de sabedoria, se isso aqui é enfim, você tem vários tipos literários, vários gêneros literários dentro da Bíblia. Você vai aplicar as regras de interpretação para cada um dos gêneros literários. Você tem a chamada hermenêutica geral, que são as regras gerais, e a hermenêutica específica. Leis, evangelhos, parábolas, literatura apocalíptica e assim sucessivamente. Só que esses braços da hermenêutica geral, ou seja, a hermenêutica especial, ele tem regras que respeitam o que o texto está dizendo. Se você está interpretando poema, você sabe que uma das características dos poemas é usar linguagem figurada. A linguagem usada na poesia, ela tende a ser diferente da linguagem utilizada na prosa. Então você já chega para a poesia com uma perspectiva. Agora, quando você está na prosa, você já chega com outra perspectiva. E você vai deixar o texto falar. Agora, muitas vezes, o que acontece na interpretação é o seguinte: a pessoa lê o texto, vê o que o texto está dizendo, e aí ela vai falar assim, então eu comparo o texto com as possibilidades do mundo real, eu boto um ao lado do outro e eu vou tentar conciliar os dois.
E aí você tenta conciliar. Aí as pessoas tentam conciliar, por exemplo, a evolução das espécies, a macroevolução no contexto bíblico. As pessoas tentam conciliar as questões geológicas que envolvem o dilúvio com as teorias da geologia dominantes. As pessoas tentam adaptar, entender as questões de gênero, interpretar o que o texto está dizendo à luz do debate de gênero do mundo contemporâneo, e assim sucessivamente. Nós não fazemos interpretação cultural. A hermenêutica, a ciência da interpretação, ela não nos dá a flexibilidade de fazer uma interpretação cultural, ou seja, uma interpretação que leva em consideração os aspectos da cultura, que respeita a cultura. A hermenêutica, ela nos dá uma interpretação contextual, contextualizada ao ambiente literário. O texto está dizendo, eu tenho que entender o que o texto está dizendo. Agora, se eu acredito no que o texto está dizendo ou não, aí já é uma questão minha, é uma questão pessoal. Por exemplo, o texto está dizendo que para o texto foi um dilúvio universal. Agora, se eu acho que não foi, aí é uma questão minha. O texto está dizendo que filhos de Deus, filhos dos homens, era tal coisa. Mas, é isso que o texto está dizendo, mas eu acho que é outra coisa. Você tem que entender que tipo de literatura você está lendo, que gênero literário está diante de você, e aplicar as regras de interpretação daquele gênero literário, e no final das contas tomar uma decisão. Vamos supor, quando eu interpreto, se eu estou lendo lá a Odisseia, do Homero, lendo a viagem lá do Odisseu pelo mundo antigo, pelas ilhas e tudo mais. E eu estou interpretando. Eu estou fazendo a exegese do texto, ou seja, eu estou lendo o texto e identificando os elementos do texto, os elementos literários do texto. E eu estou interpretando aqueles elementos literários. Mas aí eu digo para você, eu não acredito que o Odisseu foi na Ilha dos Ciclopes, porque não existem ciclopes. Para aquele livro, existem ciclopes. Agora, para mim, não existe ciclopes. Eu não acredito. Agora, alguém já viu um ciclope na vida? Ou o ciclope é um elemento da mitologia daquele povo do mundo antigo? O ciclope é um elemento da mitologia. Assim como faunos são elementos da mitologia, assim como aqueles deuses são elementos da mitologia. Nem eles acreditavam necessariamente. Eles simplesmente criam. Quer dizer, igual minha filha falou que ela acha que o universo, que a galáxia do Star Wars existe. Aí eu falo para ela, minha filha, é uma criação literária. É uma criação, uma ficção. O autor criou. Esses dias eu estava explicando para eles, estavam me perguntando o que é um zumbi. Imagina, minha filha tem 9 anos, 9, 6 e 5. Eles estavam me perguntando o que é um zumbi. E eu estava explicando para eles que o zumbi é uma criação literária, é uma criação, é um personagem fictício, faz parte de um universo literário. Essas são as características. A única forma de você matar o zumbi é atirando na cabeça dele, esmagando o cérebro dele. E isso aqui explicando para eles. Só que zumbis não. O que é mais. Quem é mais perigoso, o zumbi ou o fantasma? Aí eu falo para eles, o zumbi é mais perigoso, porque o zumbi ele pode morder você, o fantasma vai atravessar você. Aí você começa. Só que eles. Você já começa a conversar com eles de maneira. Já estabelecendo claramente que zumbis não existem. Fantasmas não existem. Eles são personagens literários, criados por alguém que estabeleceu aquele tipo de literatura. Mas eu interpreto os personagens dentro do universo literário deles. Para os meus filhos eu expliquei que a única forma de você matar um zumbi é atirando na cabeça dele. Não é? Como é que você mata? Aí a pergunta foi, como é que você mata o fantasma? Eu falei, você não mata o fantasma, mas os caça-fantasmas podem aprisionar eles lá no negócio deles lá. Você está ensinando isso para os seus filhos? Não, eu vou introduzindo eles ao universo literário. Qual é a única forma de você destruir o Superman? Ou seja, é só não ler. Enfim. Então você obedece de novo, isso são lições, e tudo isso aqui, gente, é interpretação. A gente está lidando com texto. O texto precisa ser interpretado. Agora, você pode ter diante de si várias interpretações e não acreditar em nenhuma. A Bíblia está dizendo que Deus criou o ser humano, homem e mulher,
que o casamento é monogâmico e heterossexual, é isso que o texto está indicando. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que gênero é uma construção social. O sexo biológico ele pode estar dividido entre homem e mulher, mas o que determina as expressões de uma pessoa diante das relações interpessoais dela não é o sexo biológico, mas é o gênero. E o gênero de uma pessoa é definido pela própria pessoa, a partir do entendimento dela. Você pode falar isso, que é o que o pessoal fala. Você pode falar assim, Deus, lá no Salmo 139, Davi fala que a vida começa na concepção. Aí você fala assim, porque a vida começa na concepção, quando você analisa outros elementos da Bíblia, você vai concluir que a Bíblia seria contra o aborto. Você vai ler, você vai estudar tudo isso, e aí uma pessoa vai falar assim, mas eu entendo que isso é uma perspectiva, de fato é o que a Bíblia diz, mas eu não acredito na Bíblia. Eu acho que o aborto é uma coisa normal que qualquer pessoa pode fazer. Então, na maioria das vezes, vocês perceberão que o problema não está em falta de entendimento do que o texto diz, mas é de acreditar ou não acreditar no que o texto diz. Já pararam para pensar nisso? Quando uma pessoa pergunta para você assim, eu posso confiar na Bíblia? O que você acha que essa pessoa está de fato perguntando para você? Se o texto que ela tem na Bíblia é o texto que foi escrito pelos autores bíblicos, ou se o que a Bíblia fala é verdade? Você pode falar para uma pessoa assim, olha, quando Jesus veio a esse mundo, no primeiro século, o Antigo Testamento que nós temos em mãos, ele já estava estabelecido havia mais de 3 séculos, havia cerca de 400 anos. E nós temos evidências materiais, literárias, evidências que os arqueólogos encontraram, que o texto que nós temos em mãos hoje do Antigo Testamento é o mesmo texto que era lido no 3º século a.C. Ou seja, o grau de confiabilidade dele é muito alto, porque ele é um texto tão antigo quanto ele diz ser. Tranquilo, não é? Você consegue pegar os manuscritos do Mar Morto, os textos mais antigos de todos, os manuscritos, fragmentos mais antigos da Bíblia, e você fala assim, cara, que legal, é o mesmo texto que eu tenho, Antigo Testamento. Novo Testamento. Ah, mas e o Novo Testamento? O texto que eu tenho é o mesmo texto que o pessoal lia? Bom, se você pegar, existem hoje quase 6.000 manuscritos do Antigo Testamento. O segundo livro com o maior número de manuscritos, se eu não me engano, é o... Não, acho que a História de Heródoto, ou um livro do Platão, não tem nem 500 cópias. E mesmo assim, várias delas com sinais de manipulação. No Novo Testamento tem quase 6.000 manuscritos, encontra fragmentos de todo tipo. Você consegue reconstruir o Novo Testamento inteiro, várias vezes com todos esses fragmentos. Você consegue, e se você pegar o que os pais da igreja escreveram, os pais da igreja são os teólogos do mundo antigo, ali que eles vivem entre o primeiro e o quinto século, né? Você tem pais apostólicos e posteriormente. Se você pegar todos os livros que os pais da igreja escreveram e que sobreviveram, você tem aí mais de 15.000 páginas de documentos. Você tem acesso a isso aí. Você pegar tudo que os pais da igreja escreveram e sobreviveu, e você extrair de todos os livros dos pais da igreja todos os versículos que eles citam, que estão citados lá, você consegue reconstruir o Novo Testamento 3 vezes e meia. O mesmo Novo Testamento que você tem. Nós temos manuscritos do Evangelho de João que remontam ao final do primeiro século, talvez início do segundo século. Ou seja, o pessoal brinca, né? A tinta nem tinha secado ainda e ele já estava copiando. Quando uma pessoa te pergunta, eu posso confiar na Bíblia? Você tem 2 níveis de resposta. O primeiro nível de resposta é, você pode confiar que o texto que você tem em mãos aqui é o mesmo texto que eles liam lá no passado, que foi escrito pelos autores. A segunda resposta é, aí é uma questão de fé. Aí é uma questão de fé. Eu estou terminando meu mestrado em História, eu estou escrevendo sobre movimentos migratórios na Guerra do Peloponeso, segundo a descrição de Tucídides em seu livro. Beleza.
Tem um livro, um autor grego chamado Tucídides, que ele viveu no século V a.C., e que ele foi quem escreveu sobre uma grande guerra, a Guerra do Peloponeso, que colocou todo mundo grego num conflito terrível que destruiu a Grécia clássica. Assassin's Creed Odyssey, líder dessa guerra. Acho que agora vocês entendem. Eu estou escrevendo, cara, você lê, assim, eu sei eu consigo entender perfeitamente o que o Tucídides está escrevendo, eu consigo fazer uma análise do texto dele e tudo mais. Agora, o que o Tucídides escreveu é verdade? Eu tenho exatamente o texto que o Tucídides escreveu? Não dá para eu saber, porque não tem tantas cópias disponíveis. Não existe nenhuma cópia do Tucídides que anteceda o século X, depois de Cristo, alguma coisa assim. Mas o que ele descreveu é verdade? Eu não sei dizer. Ele pode ter manipulado uma coisa aqui, mudado uma coisa ali, a gente não sabe. Você acredita 100% na descrição que o Tucídides faz da guerra? Eu não tenho como dizer isso. Agora, você acredita 100% no que a Bíblia diz? Acredito. Qual a diferença? Tirando a parte da quantidade de manuscritos e tudo mais, do quão substancial é o texto que eu tenho em mãos, vem o segundo aspecto. E o segundo aspecto ele só é respondido com fé. A fé, a racionalidade ela é importante para nós entendermos o que está sendo dito, quais são os elementos que estão sendo anunciados e quais são os elementos que compõem a fé. Mas a fé é o que te leva a crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que dele se aproximam creia que ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Hebreus 11:6. Então, sem fé não. Então, de novo, quando alguém pergunta para você, eu posso confiar na Bíblia? Essa pessoa, talvez ela não esteja perguntando se ela pode confiar no texto. Talvez ela esteja perguntando para você se ela pode confiar na mensagem, naquilo que está sendo dito. Tudo isso, voltando agora à questão do dilúvio universal ou do dilúvio local, que é mais fácil de responder do que se os filhos de Deus eram anjos, ou se eles possuíram, enfim. O dilúvio foi local ou universal? No texto, o dilúvio ele é universal. A literatura aqui está indicando um dilúvio. A crença do autor de Gênesis 1:11 é que esse dilúvio ele alcançou todo mundo. Agora, eu preciso acreditar nisso? Aí é você com Deus. O texto está te dizendo uma coisa. Agora, se você acredita no texto ou não, aí é uma questão de convicção sua, da sua parte. Bom, depois que eu descobri que encontraram peixes fósseis de peixes aqui na Cordilheira dos Andes, lá no alto, não porque pessoas pescaram, subiram lá no alto da montanha e comeram, mas encontraram peixes fossilizados no alto da Cordilheira dos Andes, lá no Himalaia, encontraram as conchas no Himalaia. Aí, meu amigo, você fala assim, se o peixe, se aquele peixe não chegou lá sozinho, aquelas conchas não chegaram lá sozinho. Alguém colocou aquilo lá. E como são fósseis, isso não quer dizer que foi alguém que, coletei, olha só, eu fui à praia, meu filho, eu trouxe conchas para você. Que legal, papai. Será que a gente não podia sair daqui do alto do Everest não, aqui do alto do Himalaia e morar na praia? Não, meu filho, aqui é mais legal. Dá aqui suas conchas. Não é isso, é fóssil, ou seja, a parada foi incrustada nas rochas lá. São indícios de que, de fato, houve um dilúvio universal. Por que você vai... se eu não me engano, o país do mundo com o maior número de fósseis de dinossauros é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você encontra fóssil de um monte de dinossauro. Só que assim, você encontra fóssil de dinossauro numa região central, a região mais plana dos Estados Unidos, numa extensão muito longa. A extensão é absurda. E você encontra pedaços de dinossauros inteiros debaixo lá nas montanhas rochosas, em cavernas assim, bem fundas. O que aconteceu? Como é que aqueles dinossauros foram? A explicação: quando o dilúvio vem, ele sai arrastando tudo. E ele vai arrastando, vamos pensar no jogo aqui, eu estou tentando lembrar do jogo.
É um jogo que você atropela as pessoas e despedaça elas todas. Não, GTA o corpo continua do mesmo jeito. Tinha um jogo que o corpo ia desmontando. Sei lá. Imagina se você se você atropela uma pessoa aqui e arrasta o corpo dela durante 300 metros, o que você acha que vai sobrar 300 metros depois? Um pedaço. E o que você vai encontrar? Porque você quer encontrar o braço, você vai ter que voltar. Você quer encontrar as pernas, você vai ter que voltar. Então quando a Não, é realidade você bota o corpo no cavalo, amarrado, vai para um lugar onde ninguém te vê, executa a pessoa e joga o corpo no mar. Então, você... Igualzinho que é o fogo. Então, quando a água vem, ela sai arrastando as pessoas, os animais, os dinossauros, as plantas, e ela vai arrastando, e os pedaços vão se separando. Por isso você encontra a bacia do dinossauro aqui e o pescoço do dinossauro 2 km lá para frente. E é o mesmo dinossauro, porque ele foi sendo arrastado. Foi uma parada super violenta. Eu não tenho um vídeo, eu tinha que ter colocado um vídeo um modelo computadorizado do impacto que o dilúvio teve sobre o planeta. Mas, enfim. E aí o Noé fica lá na arca durante esse monte de tempo, 150 dias de chuva. E ao final de um ano, nós chegamos ao... No capítulo 8 ele diz o seguinte: professor, como é que foi, como é que a água ela cobriu todas as coisas? Foi só chuva? Não. O texto fala, vamos pensar isso aqui é o Pangeia, né? O texto fala que havia água, claro, né, no mundo, cobrindo todo o planeta, mas essa parte aqui, ela era toda irrigada embaixo do Pangeia. Havia água. Lembra quando eu falei para vocês, quando a terra sobe, ela empurra a água, mas por conta de ser porosa, de ser terra, a água começa a penetrar aqui durante séculos. Esses canais subterrâneos, eles vão se formando aqui. E você tem, segundo a Bíblia, parece que havia fontes de água debaixo da terra. O que é comprovado, isso aí existe mesmo. Só para a gente abrir o intervalo. Então você tem água embaixo da terra e você tem água aqui acumulada na terra. Quando o dilúvio ocorre, você tem a chuva, né, a chuva caindo, mas ela não é suficiente para inundar. Essas fontes de água aqui, elas exercem pressão junto com essa água e, assim como vulcões, a terra ela é arrebentada. Essa água ela forma um colchão e aí os continentes eles vão se movendo para o lado. Se você tentar arrastar essa mesa, não vai arrastar essa mesa. Se você tenta arrastar esse tubo, qual é o problema que você tem? Qual é o obstáculo que você tem? É o atrito. Você já imaginou uma placa tectônica andando por cima de outra placa tectônica? É quase impossível, não é? O Pangeia era uma grande placa. Como é que ele se move? Havia água embaixo, então ele não começa a ser, em um ano ele não se arrasta de uma ponta a outra. É mais ou menos assim. Você tem um bolsão de água embaixo, aquilo ali racha, vamos supor, rachou aqui, isso se separou, ele vai escoando para o lado, porque a água vai sendo espremida e vai sendo escoada, e ele vai se movendo até que ele chega no solo firme, ele para, aquela placa para, e quando essa placa fez isso, o que ela fez? Ela empurrou a água que estava nesse nível aqui, vai sendo deslocada e vai subindo, até que ele encostou numa placa, parou, e a água agora está mais alta. E a água desse lado também está mais alta. Não sei se você já viu isso, mas o nível do Pacífico é mais alto do que o Atlântico. Vamos supor, o Atlântico sobe para cá porque ele é pressionado. O
o Pacífico ele sobe porque ele é pressionado. O Atlântico continua com o nível mais baixo porque ele recebe espaço. Se você perceber, o Brasil, né, as Américas, elas se deslocam da África e da Europa. Então, possivelmente foi isso que aconteceu no dilúvio. É por isso que o deslocamento dos continentes, de continentes tão grandes, acontece num espaço de tempo tão curto, 1 ano. E eles param onde eles estão. Eles continuam se movendo, né? Eles continuam se movendo, mas são centímetros por ano. Demoraria milhões de anos para, sei lá, para a Ásia se encontrar com as Américas. E as águas que ficavam de cima também? Aí essas águas desabam, ou seja, é água vindo de cima e é água vindo de baixo, escapando de baixo. E aí a primeira coisa que acontece, a água sobe e inunda o Pangeia. Essa água desce e ajuda a fazer a parada ficar ainda mais alta, né? O mar ficar ainda mais alto. Depois de um tempo, quando a chuva se estabiliza, o que acontece? Os mares vão entrando nos seus níveis e o restante da água agora vai escoando para dentro da Terra de novo. É por isso que você tem muita água no interior do planeta. Essa água, o planeta ele é rochoso, mas ele é poroso, então a água encontra um caminho. Assim como o petróleo encontrou a água, encontra o caminho e ela começa a descer. Tanto que você extrai água, às vezes, o maior aquífero do mundo que fica no Brasil, que pega aí, sei lá, 4 estados brasileiros. Ele está muito fundo debaixo da água. E se você tira aquela água, o negócio é tão fundo que levaria décadas e décadas para o Brasil ceder e ir afundando, porque é muito fundo. Porque tem muita água lá embaixo. Então, provavelmente, dizem, foi assim que aconteceu, foi assim que o dilúvio, esse foi o comportamento do dilúvio, e por isso que os continentes se afastam de maneira tão rápida. Mas depois do intervalo a gente continua.